Hoje eu quero comentar a série mais cara já produzida pela Netflix, que se chama O Problema dos Três Corpos e custou ao todo 160 milhões de dólares, ou seja, em torno de 20 milhões de dólares por episódio. E essa série ela tem causado controvérsias, né? Porque ela aborda bem, eu vou dar alguns spoilers aqui ao longo desse vídeo, bem poucos mesmo, porque a gente acabou de assistir aqui em casa o quarto episódio. Eu não vi a série inteira ainda, mas eu quero comentar um ponto bem específico desse quarto episódio, porque dialoga com alguns temas que eu já abordei aqui, inclusive semana passada, falando sobre Pobres Criaturas e ficção americana, sobre a relação entre ficção e realidade. Mas as controvérsias são várias em torno dessa série, né? Porque essa série é inspirada num texto de um autor chinês, numa trilogia, né, de um autor chinês, e os chineses que não podem ver Netflix porque é bloqueado lá na China, mas eles estão usando ali, né, algum modo de burlar isso, VPN, sei lá. E daí tem uma parcela dos chineses que está indignada porque a história da Netflix teria ocidentalizado a história, ou seja, em vez de personagens chineses, teriam transformado em personagens ocidentais, e aí alguns temas que seriam temas que dialogariam mais com a cultura chinesa foram abandonadas. E por outro lado, tenho visto outras críticas, isso já de brasileiros, né, criticando a série porque ela seria anticomunista. Começa a série com uma cena na Revolução Cultural na China, né, quando há a Revolução do Mal lá, e aí eles começam a perseguir ciência ocidental, começam a perseguir a cultura ocidental, e aí se proíbe leitura de livros, instrumentos musicais, e essa cena é bem brutal no começo, mostra quando revolucionários, jovens revolucionários, matam um cientista que defende a ciência, entre aspas, ocidental, né? O Big Bang e a teoria da relatividade. Então, isso foi acusado aí por brasileiros, por alguns brasileiros que eu vi aí, de anticomunismo, sendo que isso está na obra original, né? O autor chinês é o Liu Cixin. Eu não conheço a obra original, eu não li os livros originais, mas me parece que essa crítica aí à Revolução Cultural está presente no livro também. Então, aqui eu vou falar sobre a adaptação da Netflix, não vou falar sobre a obra original, porque são obras distintas, né? Isso é uma coisa também que é preciso compreender, né? Quando você tem uma obra original, um livro, por exemplo, e isso é adaptado para o cinema ou para uma série, a obra derivada é uma outra obra. Ela pode ter relação, porque há uma relação ali de derivação, né? Mas são obras que podem ser entendidas e comentadas de maneira individual. Nem sempre faz sentido tentar comparar a obra literária com uma obra audiovisual, porque são linguagens diferentes, né? São mídias diferentes, com exigências e com estruturas diferentes para contar uma história. Mas como eu falei, eu quero analisar um ponto específico dessa série, que foi no quarto episódio, porque a série aborda o contato da espécie humana com uma espécie alienígena. Vai criando essa tensão ao longo dos primeiros episódios. Daí tem um milionário chamado Mike Evans, que tem lá uma antena de comunicação, e ele se comunica diretamente com esse povo alienígena que está vindo para a Terra para dominar a Terra. E aí, nessa conversa entre esse milionário, entre o Mike Evans e essa espécie alienígena, ele vai contando histórias dos humanos para essa espécie, né? Ele vai lendo histórias, vai lendo livros para eles, e nesse episódio, no quarto episódio, ele está lendo um conto dos irmãos Grimm, ele está lendo o conto da Chapeuzinho Vermelho. E aí ele vai contando a história, né, como a Chapeuzinho entra lá na casa da vovozinha, e o lobo já devorou a avó, e o lobo tá fantasiado, vestido da avó, e começa lá aquela conversa, né, aquela interação entre a Chapeuzinho Vermelho e o lobo mau. E aí o alienígena pergunta, mas por que Chapeuzinho não foge? Por que ela não foi embora da casa? E daí o Mike Evans explica porque ela não sabe que o lobo mau é o lobo mau. Ele acha que o lobo mau é a avó, porque está disfarçado de vó. Mas se é o lobo fantasiado, por que ela não reconhece o lobo fantasiado? Né? Que é uma pergunta que é bastante coerente, se for pensar, né? Como é que a menina é tão estúpida que não percebe que a avó lá, com as orelhas pontudas, com o nariz, com o focinho grande, com os dentes pontudos, não é a avó dela, é o lobo disfarçado, né? Então o alienígena não consegue se dar conta, não consegue entender como é possível que haja essa história, né? E aí ele explica, né? Essa aqui é uma história de ficção, né? É uma história inventada. E ela, onde mora esse lobo? Eu quero falar com esse lobo aí. Ele, não, o lobo mora numa floresta. Daí, qual floresta? Tem tantas florestas aí na Terra, onde que esse lobo mora? Ele, não, o lobo não existe. O lobo é uma história contada, é uma história inventada. Nós, humanos, inventamos essa história para contar para as crianças. E daí entra na questão da mentira. E os alienígenas não compreendem o que é a mentira, porque
o que se descobre ao longo dessa conversa é que esses ETs se comunicam por pensamento. Então, assim, eles têm acesso ao pensamento dos outros alienígenas. Não há como você mascarar a informação, né? Isso é um ponto curioso, é um ponto importante que a gente entenda também sobre a ideia de verdade e de mentira, né? Porque a relação entre verdade e falsidade, ela se dá na linguagem. Não existe verdade no mundo, não existe verdade nos fatos, existe verdade na enunciação sobre o mundo, sobre os fatos. Vamos supor, por exemplo, a afirmação Deus existe. Essa afirmação Deus existe, ela tem uma relação com o fato, ou a ausência desse fato. Essa afirmação pode ser verdadeira ou falsa quando você observa a realidade, observa os dados que a gente possui, e a partir disso você pode analisar ou avaliar. Essa afirmação é falsa ou verdadeira de acordo com aquilo que a gente conhece. A existência ou a não existência de Deus não é verdadeira nem falsa. Ela é um dado, é um fato, ou a ausência desse fato. O que existe é essa relação linguística, né, de enunciação de uma proposição sobre o mundo e a correspondência daquela enunciação com algum tipo de informação sobre o mundo real. Vamos supor que você abra a janela da sua casa e olhe para fora e olhe que está chovendo. E você diz, está chovendo lá fora. Essa afirmação é verdadeira. Ela corresponde a um dado, corresponde a um fato. Está realmente chovendo. Se você diz está chovendo lá fora e não estiver chovendo lá fora, isso é uma falsidade. E aí essa falsidade ela pode ser tanto um erro, que é quando você afirma uma coisa sobre o mundo que é falso, mas você não sabe que é falso, você acredita realmente que aquilo é verdadeiro, ou pode ser uma mentira, que é quando você, sabendo que é falso, ainda assim você diz aquela coisa para enganar alguém, para dissimular alguma coisa, para você passar uma mensagem oposta do que é a realidade. Então a mentira é você, sabendo que aquela informação é falsa, mesmo assim você propaga essa informação. E aí o que acontece nesse diálogo, nessa conversa entre o Mike Evans e os alienígenas, quando os ETs se dão conta que nós humanos mentimos uns para os outros, né, porque eles perguntam assim, mas se não é real essa história, o que é isso? Aí o Mike Evans diz, é uma mentira. E aí os ETs ficam boladões, eles ficam assim, gente, os humanos mentem, e aí eles cortam a comunicação. Eu imagino que essa cena terá repercussões graves nos próximos episódios. Então por isso que eu quero mencionar aqui, porque isso é importante. Então eles cortam a comunicação com os humanos, porque eles acham que, bem, se os seres humanos mentem, eles não são confiáveis. A gente não pode confiar, a gente não pode manter relações com uma espécie mentirosa como os seres humanos. A questão aqui daí entra num outro aspecto, que tem a ver com a natureza da ficção. Então, assim, a ficção ali, o Mike Evans define como uma mentira. Ah, não, é uma coisa falsa, mas a gente conta porque é divertido, porque, sei lá, tem algum propósito. Mas a ficção não é uma mentira. E aqui entra um outro problema, né, que a gente se deparou com esse problema ao longo dos últimos anos todos, né? O que é capitalismo, o que é liberalismo, o que é conservadorismo, o que é, sei lá, comunismo, o que é socialismo, o que é esquerda, direita, que é uma questão de definições, de a gente ser capaz de compreender e explicar o que é certo conceito. Ficção não é uma mentira. Vamos partir desse pressuposto. Ficção não é uma mentira, porque voltando aqui à definição de verdade e falsidade, tem a ver com uma correspondência com o mundo real, né? Daquilo que a gente fala com algum fato, com algum dado. Então, quando você diz está chovendo lá fora, e realmente estiver chovendo, isso é verdadeiro, se não estiver chovendo é falso. A ficção opera por regras distintas. A ficção ela não opera por essa equivalência entre falsidade ou verdade. E aqui a gente tem que pensar na distinção entre ficção e não ficção, porque aqui a gente vai poder compreender melhor como funcionam esses dois gêneros. A não ficção, ela tem a exigência de verdade, de veracidade. Então, quando você lê um livro de história, por exemplo, ou um livro de sociologia, um livro de, sei lá, de física, você, como leitor, está estabelecendo um pacto implícito com o autor daquele livro, né, o historiador, o sociólogo, o físico, de que aquilo que ele está contando naquele livro é verdadeiro. Então, assim, os achados históricos, os achados antropológicos, sociológicos, os achados físicos seriam dados da realidade, seriam dados que foram acessados por aquele pesquisador, por aquela pessoa que escreveu aquele livro. Portanto, você, leitor, está confiando no autor que aquilo que ele te conta é verdadeiro. Esse pacto na ficção é diferente, porque você tem uma convenção de ficção, é um pacto implícito feito entre autor e leitor, no qual você estabelece que, bem, esse mundo aqui é inventado, esse mundo aqui não tem correspondência com o mundo real, ou mesmo se tiver, não importa. O que importa é a história que eu vou te contar. A gente vai fazer uma brincadeira aqui, é um jogo que a gente vai fazer. É um jogo no qual eu vou te contar uma história que não existe, que eu inventei, que eu criei, e você vai
embarcar nesse mundo comigo e assumir que aquele mundo ali tem uma certa realidade, né, uma realidade fictícia, né, mas a gente vai acompanhar aquela história porque isso é divertido, porque isso traz uma mensagem, porque aquilo ali vai ensinar alguma coisa pra gente, porque aquilo ali vai nos dar prazer, ou medo, ou raiva, ou excitação, ou qualquer outro tipo de emoção que possa ser suscitada por uma história ficcional. Então, quando você assiste um filme, por exemplo, de terror, você cria um pacto com o criador daquele filme, né, com o diretor, com os atores, de que você vai embarcar naquele mundo e aquela história vai te causar medo. Quando você vê um filme romântico, você embarca num pacto implícito de que você vai acompanhar aquela história e aquilo ali vai te dar uma sensação de bem-estar, né? Olha só, como é se apaixonar, como é amar alguém. Então, assim, a gente faz esse pacto implícito sabendo que a história não é verdadeira e não esperando que ela seja verdadeira. A gente espera que ela seja coerente no interior do universo que ela está criando. E isso se chama de verossimilhança interna. A história tem que ser coerente dentro daquele mundo que ela criou. Sendo assim, não há uma exigência de veracidade da história. A gente não espera que ela seja verdadeira. O que é diferente quando você tem uma proposição sobre o mundo que pode ser verdadeira ou falsa nesses critérios que a gente estabeleceu no começo. Então, assim, se alguém disser uma coisa para você, não pegue a rodovia porque ali está com congestionamento. Você vai atribuir ali um valor de verdade ou falsidade naquilo ali. Ou seja, se você dirigir pela rodovia e pegar um trânsito monstro, de fato era verdade. Se você pegar a rodovia e não tiver trânsito, aquilo ali era falso. Porém, no interior de uma obra ficcional, se houver uma afirmação de que a rodovia está congestionada, isso não está submetido a critérios de veracidade. Você não vai tentar olhar o mundo real e analisar se, de fato, alguma rodovia do mundo está congestionada ou não. Porque no interior da obra, aquilo ali, aquela informação ali, ela tem uma existência própria, que pode ou não ser verdadeira no interior da própria história, né? Que é uma coisa interessante, porque às vezes você tem personagens ou narradores ficcionais que são mentirosos também, então eles podem passar uma informação que seja falsa para você, e aí você, leitor, é enganado pela história e pela trama interna daquela história, né? Aqui nessa série você tem um problema de definição que vai causar outros problemas para a espécie humana, né? Então, assim, o fato do Mike Evans não conseguir definir o que é ficção para os alienígenas, explicar que é um jogo, explicar que é uma invenção e que tem regras próprias e que não é uma mentira, o fato de ele não conseguir explicar isso para os alienígenas pode ter consequências desastrosas para a espécie humana aí, que pode levar, inclusive, à extinção da espécie humana. Mas é interessante a gente perceber como, a definição é importante para a gente compreender as coisas, isso é muito crucial, e dois, como muita gente, acho que não é um caso só do personagem da história, não. Muita gente não sabe definir ficção, não sabe distinguir de uma narrativa não ficcional, não sabe distinguir, sabe, de uma fake news, por exemplo, que seria uma notícia falsa, para desinformar as pessoas, para manipular a percepção das pessoas. Esse é um ponto curioso também, né? Porque as fake news, elas se encaixam no critério de veracidade, porque seria uma notícia falsa. A notícia, assim como um livro de história, assim como um livro de sociologia, ou como um livro de física, o jornalismo também se sujeita às regras da veracidade. Quando você lê uma notícia, você espera que o jornalista tenha feito uma pesquisa e que traga para você uma informação verdadeira, sabidamente verdadeira. Se por acaso o jornalista traz uma informação falsa para você, aí podem ser duas coisas. Pode ser um erro do jornalista, ou seja, ele não verificou a informação, ele não verificou os dados da realidade e aí trouxe uma informação falsa, ou pode ser uma fake news que daí, como eu falei, visa distorcer o debate público, visa manipular as pessoas em prol, geralmente, de uma agenda ideológica. Então, assim, é um recurso mentiroso nesse caso, né? Você sabendo que é falso, você propaga uma falsidade para poder ter algum tipo de benefício. Eu recomendo que vocês vejam essa série na Netflix, para quem curte ficção científica, né? É uma série bem interessante, tem um ritmo um pouquinho mais lento, porque trabalha com alguns conceitos da ciência, né? Da astronomia, da física, então, assim, acaba tendo um ritmo um pouco diferente de outras séries que você poderia imaginar. Os produtores já mandaram uma indiretinha para Netflix, porque há uma grande expectativa de que seja bem sucedida essa série, né? Tanto que gastaram uma grana violenta para ela, e eles disseram em entrevista que se eles esperam, a Netflix, né? Se eles esperam um sucesso como Game of Thrones, é preciso ter paciência, porque o Game of Thrones demorou um pouco para embarcar. Foram alguns anos aí, algumas temporadas, até que a série pegasse tração. Então eles estão ali mandando um recado que Netflix, tenham paciência, invistam nas próximas temporadas de modo a obter resultados. Mas é uma série bem produzida, bem interessante. Há essas críticas aí dos chineses, há essas críticas de gente dizendo que é anticomunista, mas traz algumas questões bem interessantes e bem intrigantes também. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa questão verdade e falsidade. Se vocês estão vendo a série também, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!